pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo das proporções, né? Já falamos de razão, que tem a ver com proporção, né? Já falamos aqui da proporção, já falamos aqui de regra de três simples, regra de três composta, resolvemos questões, inclusive questões do Enem. Esse é um assunto que cai bastante no Enem. A gente sabe que os nossos alunos da terceira série do ensino médio do estado, eles têm como objetivo fazer a prova do Enem. Então, é uma preocupação nossa também aqui da plataforma, tentar trazer para vocês situações que caem na prova do Enem, para que você chegue preparado, tá? Hoje a gente vai continuar falando de proporção, mas hoje vamos falar de divisão proporcional. Divisão em partes proporcionais, tá? A gente vai ver divisão em partes diretamente proporcionais, que vai ser um vídeo, que é esse de hoje, mas a divisão em partes inversamente proporcionais. Como é isso, professor? Olha, vamos imaginar uma situação aqui. Vamos supor que você vai com uns amigos comer uma pizza, tá? Vai você mais três amigos e vão uma pizzaria, né, comer uma pizza. Chegando lá, tem um amigo que come 5 fatias, né, comeu metade da pizza. Outro comeu duas fatias e outro comeu só uma, tá? Beleza. E aí o garçom veio e trouxe a conta deu R$ 80. É justo eu fazer uma divisão igual? A gente pode, são amigos, a gente poderia fazer uma divisão igual, não tem problema. Mas você poderia fazer uma divisão que seja proporcional à quantidade de pedaços que cada um comeu. Talvez seria mais justo. A pessoa que comeu mais pedaços pagar um valor maior. E a que comeu menos pagar menor. Então é nesse sentido que a gente faz em divisões proporcionais. Tá? São divisões em que se torna mais justo não a divisão em partes iguais, mas divisões proporcionais a determinados valores. Então, esse tipo de situação que a gente vai ver aqui, certo? Regra de sociedade, às vezes você tem uma sociedade onde você tem sócios que investem em diferentes valores. Um investiu 10 mil, outro 20 mil, outro 30 mil. Nós dividimos o lucro. É justo que seja uma divisão igual? Não, professor, não é justo. É justo aquele que investiu mais pegar uma parcela maior desse lucro. Então, é isso que a gente vai fazer. Divisão em partes proporcionais. Tá? A gente vai ver diretamente e inversamente proporcional. Beleza? Então, são esse tipo de situação que a gente vai se defrontar nessa aula aqui. Tá? Então, divisão em partes proporcionais. Antes de a gente falar de divisão em partes proporcionais, a gente tem que entender quando é que um grupo de números é proporcional ou é diretamente proporcional a um outro grupo de números. Tá? Então, vamos dar aqui uma definição. Então, dizemos que os números A, B e C são diretamente proporcionais. Aos números x, y e z, se. Então, qual é a condição para que um grupo de números ABC ele seja diretamente proporcional a um outro grupo de números x, y e z? O que tem que acontecer é que a razão entre eles tem que ser igual. Ou seja, A está para x, a relação entre A e x tem que ser igual à relação entre B e y, que tem que ser igual à relação entre C e Z, e essa relação tem que ser igual a um K, que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Então, esse grupo de números aqui, ele vai ser diretamente proporcional a esse outro grupo se a razão entre eles for a mesma. Tá? Se a razão entre eles formar uma proporção. Se isso acontecer, eles são diretamente proporcionais. Por exemplo, aqui, nós temos os números 3, 5, 2, 3 e 5, 10, 15 e 25. Quero saber se esses números eles são ou não diretamente proporcionais.
Tá? Como é que eu faço para saber? Então, eu vou aplicar a definição. Tá? Então, na definição, ele diz que a razão entre eles tem que ser a mesma. Ou seja, 2 sobre 10. Ó, se você fizer 2 sobre 10 e simplificar, você vai encontrar que é uma relação de 1 para 5. Certo? Beleza. Vamos estabelecer a razão entre 3 e 15. Então, vou botar aqui 3 sobre 15. Se você simplificar isso aqui, você vai encontrar também uma relação de 1 para 5. Tá? Dividido por 3. Tá? E se eu fizer a relação entre 5 e 25, tá? E simplificar, nós temos que é uma relação de 1 para 5. Então, turma, perceba que a razão entre os números foi igual. Quem é o K? Quem é a minha constante de proporcionalidade? É de 1 para 5. Tá? Então, eu posso dizer sim que 2 está para 10, assim como 3 está para 15, assim como 5 está para 25. Todos eles foram igual a esse 1 para 5, que é a minha constante de proporcionalidade. Beleza? Então, já sei quando é que números são diretamente proporcionais. E, professor, beleza. Agora vamos para as divisões, né? Como é que eu divido algo de forma proporcional, algo diretamente proporcional? Olha só, galera. Então é o seguinte, vamos aqui, como se aqui fosse um problema, né? Parecido com o que eu falei para vocês no começo. Vamos supor que os amigos Pedro, João e José foram numa lanchonete e pediram lá uma porção de pastéis, né? Pediram uma porção de pastéis. Aí o que acontece? Beleza, Pedro ele consumiu 4 pastéis, João consumiu 7 pastéis e José consumiu 9 pastéis. Certo? Olha só, então o que, que vai acontecer? E a conta deu R$100. E eles decidiram, entre eles, fazer uma divisão que seja diretamente proporcional ao que cada um consumiu. Eles acharam mais justo fazer assim. Tá? Embora estejam entre amigos. Poderia ser uma divisão igual? Poderia. Mas resolveram fazer uma divisão diretamente proporcional ao consumo de cada um, para que quem consumisse mais pagasse uma quantidade maior. Beleza, galera. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de X o valor que Pedro vai pagar. Vou chamar de Y o valor que José vai pagar. E vou chamar de Z o valor, aliás, que João vai pagar, e Z o valor que José vai pagar. Então, esses valores aqui, X, Y e Z, que é a quantidade que cada um vai pagar, isso aqui vai ser diretamente proporcional, a respectivamente aqui, o X respectivamente proporcional a 4, o Y a 7 e o Z a 9. Então, esses números aqui são diretamente proporcionais a esse. Galera, o que a gente falou ainda agora? Que se esses números aqui são diretamente proporcionais a ele, eu posso dizer que X sobre 4 vai ser igual a uma constante de proporcionalidade K. E que se eu fizer Y sobre 7, isso aqui também vai ser igual a uma constante K. Certo? E se eu botar Z sobre 9, essa razão vai ser a mesma. O que eu fiz aqui? Eu apliquei a definição de números diretamente proporcionais. Apliquei o que a gente acabou de ver aqui. Certo? Olha só, galera. Se eu fizer aqui, dando uma arrumada, botar um aqui embaixo, né? E fazer meio pelos extremos, olha a estratégia. Eu vou encontrar que o X vai ser igual a 4K. Eu vou encontrar que o Y vai ser igual a 7K. E vou encontrar que o Z é igual a 9K. Basta eu encontrar esse K que eu consigo saber quanto é que cada um vai pagar. Galera, vamos pensar um pouco. O somatório
dessas três partes, se eu somar o que Pedro vai pagar, o que João vai pagar e o que o José vai pagar, essa soma aqui tem que dar 100, né? Porque 100 que é o valor que vai ser pago. Então veja só, como eu vou conseguir encontrar o valor de K e, consequentemente, eu consegui encontrar quanto cada um vai pagar. Ó, X mais Y mais Z é igual a 100. É verdade? Porque aqui é a conta, aqui é a parte de cada um. Olha só, mas quanto equivale o X, quanto equivale o Y e quanto equivale o Z? Ah, o X vale 4K, o Z vale 7K, aliás, o Y vale 7K e o Z vale 9K. Isso aqui é igual a 100. Veja que agora eu tenho uma equação cuja incógnita é o próprio K. Então, se eu fizer aqui, vai dar 4K mais 7K mais 9K. Isso aqui vai ser igual a 20K, que é igual a 100. Certo? Então, o K vai ser igual a 100 dividido por 20. Então, você vai ter o K igual a 5. Ora, turminha, beleza. Agora ficou tranquilo. Quanto é que Pedro vai pagar? Vai pagar 4 vezes 5. Ó. Substitui o K por 5. Ou seja, ele vai pagar R$20. Certo? Quanto é que João vai pagar? Ele vai pagar 7 vezes 5. Ele vai pagar R$35. Certo? Quanto é que José vai pagar? Vai pagar 9 vezes 5. Vai pagar R$45. Então perceba que ficou uma divisão bastante justa, né? Aqui o Pedro, que comeu menos, pagou uma quantidade menor. José, que comeu mais, consumiu mais, pagou uma quantidade maior. Então foi proporcional, né, àquela quantidade. Esse tipo de problema também, galera, ele é resolvido, ele pode ser utilizado, nós chamamos de regra de sociedade. Foi o que eu falei no começo da aula, tá? Geralmente você tem empresas, tem vários sócios, e esses sócios eles têm, por exemplo, parcelas diferentes daquele capital investido. Né? Algum investiu 10%, outro 30%, outro 40%. Então, na hora de fazer um rateio de um lucro, esse rateio ele tem que ser proporcional ao que cada um investiu. Né? Não é justo a pessoa que investiu mais do que os outros ganhar uma quantidade menor. Nem a que investiu menos ganhar uma quantidade maior. Então, esse tipo de problema também a gente pode resolver problemas chamados de regra de sociedade. Como, por exemplo, vamos simular uma situação. Vamos supor que Paulo, Pedro e Ana fizeram uma pequena empresa, né? Montaram uma pequena empresa e aqui está o valor com que cada um investiu nessa empresa. Tá? Então, Paulo investiu 2.000, Pedro investiu 3.000 e Ana investiu 5.000 nessa empresa. Certo? E aí, o que acontece? No final do ano, houve aí um lucro, né? Eles já tiveram um lucro nessa empresa de 36.000. Aí chegou o momento de fazer o quê? De fazer a divisão entre os sócios, né? Vamos dividir esses sócios entre a gente. Só que eles resolveram, então vamos fazer uma divisão proporcional ao que cada um investiu. Né? Para que Ana, que investiu mais, ganhar uma quantidade maior. E Paulo, que investiu menos, ganhar uma quantidade menor. Pedro, que investiu um valor assim, intermediário, ganhar também uma quantidade intermediária, entre o menor e o maior valor. Certinho? Então, vamos fazer essa divisão em partes diretamente proporcional a esses números aqui. Então, quanto cada um vai receber, vou dizer que Paulo vai receber uma quantidade A, vou chamar de Pedro, vai receber uma quantidade B, e vou dizer que Ana vai receber uma quantidade C. Então, esses números que representam a quantidade que cada um vai receber, A, B e C, esses números serão diretamente proporcionais ao que cada um investiu, respectivamente. Né? Então, esse A
tem que ser proporcional a 2. A ordem aqui é importante, tá? Esse B vai ser proporcional a 3, certo? Esse C vai ser proporcional a 5, certinho? E aí, beleza, então você tem números diretamente proporcionais. Então, se esses números são diretamente proporcionais, quer dizer que a razão entre eles é igual a uma constante K. Eu vou atrás de saber quem é essa constante K. Porque como a gente viu na questão anterior, se eu descubro a constante K, eu descubro A, descubro B, descubro C. Então, o que acontece? Qual é a definição? Quando é que dois números são diretamente proporcionais, quando a razão entre eles for a mesma, né? A sobre 2 vai ser igual a K. Ou seja, A vai ser igual a 2 vezes K. Basta você fazer meio pelos extremos. Tá? B sobre 3 vai ser igual a K. Então, você vai ter que o B é igual a 3K. E o C proporcional a 5. C sobre 5 igual a K. Então, eu vou ter C igual a 5K. Beleza? Então, o que nós temos? Nós sabemos o quê? Que a soma do que cada um vai ganhar, se eu somar o A com o B com o C, essa soma vai ser igual a 36.000, que é o valor a ser rateado. É isso? Então, nós vamos aqui substituir os valores de A, B e C pelos valores dele em função de K. Tá? Então, quanto é que vale o A? Vale 2K. Quanto é que vale o B? 3K. Quanto é que vale o C? 5K. Isso aqui vai ser igual a 36.000. Certinho? Aí virou uma equaçãozinha do primeiro grau, cuja incógnita é o valor de K. Então, você vai ter 2K mais 3K mais 5K dá 10K. Igual a 36.000. Igual a 36.000. Beleza? Então, esse K vai ser igual a 36.000 dividido por 10. A divisão por 10 é tranquila, porque basta você cortar um zero, né? Então, você vai ter que o K é igual a 3.600. Então, nós encontramos o que nós chamamos aí de constante de proporcionalidade. Esse carinha aqui, ó, a gente falou na definição. Se você encontrou essa constante de proporcionalidade, tem como você encontrar agora os outros números, o A, B e C. Certinho? Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir, né, turma? Vai substituir aqui. Então, quanto aqui o Pedro vai ganhar? Então, 2 vezes 6.200. Né? 3.600. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar R$7.200. Certo? Então, essa vai ser a parte que vai caber a Paulo. Quanto é que Pedro vai ganhar? Então, você vai substituir aqui o K. B vai ser igual a 3 vezes 3.600. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar R$10.800. R$10.800. Certo? E quanto vai caber a Ana? Então, Ana vai ganhar quanto? 5 vezes... C vai ser 5 vezes 3.600. Isso aqui vai ser igual a R$18.000. Tá? Então, olha, observa que ficou uma divisão justa, né? Quem investiu mais ganhou mais, quem investiu menos ganhou menos, quem investiu uma quantidade intermediária ganhou um valor intermediário entre o menor e o maior valor. Beleza, galera? Então, hoje vocês aprenderam, né? Espero que tenham aprendido o que são números diretamente proporcionais e também como resolver situações de divisão em partes proporcionais. Situações em que a divisão em partes iguais não resolve. Você tem que ter um outro critério, beleza? Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa.
Aprendendo.